Vamos lá, então. Nossa lição 3 do módulo 3. O módulo 3 está falando sobre a estratégia de ganhar. E a lição 3 é o poder da evangelização. Eu gosto tanto desse texto de Atos 1, tanto. A Paula e eu já conversamos, nós já gastamos tantas horas da nossa vida conversando sobre esse exato texto aí que está na tela. A gente já gastou muitas horas da nossa vida conversando sobre, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A impressão assim que eu tenho, queridos, é prática, não é uma teoria, é algo experiencial, algo que nós vivemos. É que quanto mais você está dentro do comissionamento, quanto mais você está mergulhado na missão, mais poder você tem do Espírito Santo. A missão não é algo que depende de nós, é algo que depende 1000% do Espírito Santo. Quando a Paula e eu estávamos mais mergulhados, porque houve um momento em que nós estávamos mais mergulhados. Houve um momento em que nós estávamos muito mais mergulhados na missão. E nesse momento em que nós estávamos muito mais mergulhados na missão, nós tínhamos muito mais poder. Hoje eu vejo quanto poder nós temos, porque nós oramos e a nossa oração é respondida. Nós recebemos revelação do Senhor o tempo todo. Ontem eu fui olhar um carro no plano, e eu estou olhando aquele carro. Eu tinha feito uma proposta muito boa num carro um tempo atrás, de uma cliente minha já antiga, e eu estava ontem olhando esse carro lá no plano, e o carro não era legal. Se eu fosse comprar, eu ia comprar porque eu preciso comprar. O carro não era bom, a compra não estava legal. E aí eu senti dentro de mim, bem baixinho, gente, bem baixinho, assim, no meio daquele dia, eu sentia uma frase exata, assim, em mim, sabe? A Amanda vai aceitar a proposta que você fez para ela no carro. Exatamente isso. Enquanto eu estava ali, a Amanda vai aceitar a proposta que você fez para ela no carro. E aí eu peguei e não comprei o carro. Não comprei, me despedi do cara, vim embora. E aí, quando foi no início da noite, a Amanda me mandou mensagem: William, conversei com meu pai, nós decidimos aceitar a sua proposta. E aí eu estou indo agora cedo, eles moram aqui pertinho de casa, são amigos. Eu estou indo lá agora cedo pegar o carro deles, uma compra muito boa. E então, assim, nós vivemos muito o poder de Deus, muito mesmo. Nós vivemos muito a graça de Deus, mas houve um tempo em que nós éramos mais mergulhados no poder de Deus. E o poder de Deus, a impressão que eu tenho é que ele é derramado sobre nós na medida, na proporção que nós entramos na guerra. Entrou na guerra, o Senhor vai te abastecendo, te munindo, o Espírito Santo vai te enchendo. Quando você está na batalha, ele vai te dando poder, ele vai te dando graça, ele vai te revelando. E é algo tremendo, que eu desejo isso para todos vocês. É algo muito tremendo. Eu imagino que o Ailton e a Suzy também tenham algo em mente parecido com isso, né? O Ailton já entrou em guerras muito tremendas. E nessas guerras havia muito poder, porque sem o poder do Senhor nós não vencemos essas guerras. Olha o texto completo aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão, ela é gradativa, né? A missão começa em Jerusalém, começa aqui onde eu estou. Os discípulos estavam em Jerusalém. A missão começa na minha Jerusalém, na minha casa. Queridos, não existe evangelismo eficiente se a sua casa não for o teu início, sabe? O centro, o epicentro da tua ação. Eu vejo, estava conversando ontem com um colega, como existem filhos de pastores com problema. Isso é algo muito louco, porque se existe uma raça na Terra que enfrenta problema, essa raça se chama filho de pastor.
tantos pastores com filhos problemáticos, filhos desviados, filhos, sabe, que abandonaram o evangelho, porque muitas vezes, queridos, as pessoas elas acreditam que a missão está na igreja, que a missão está fora, e elas esquecem Jerusalém. A missão começa em Jerusalém, começa dentro de casa. O evangelismo começa dentro de casa. A consolidação começa dentro de casa. Você precisa consolidar a sua casa, a sua família. Você não pode aceitar a sua família distante do Senhor e você deve agir como um líder, uma líder dentro de casa. Deixa eu contar para vocês. Muitas vezes eu corrigi a Paula diante de posturas erradas dela. Muitas vezes a Paula me corrigiu diante de posturas erradas minhas. Você tem que ser o atalaia dentro da sua casa. Começa na sua Jerusalém. Você não tem que aceitar omissão dentro da sua casa, esfriamento dentro da sua casa. Você tem que chamar para orar, você tem que orar junto, você tem que ungir, você tem que abençoar, você tem que batalhar. A gente teve aula sobre batalha espiritual lá no módulo 1. Você tem que batalhar, você tem que ir contra as hostes celestiais do mal que estão tentando afligir e oprimir sua casa. Você tem que ser o guerreiro dentro da sua Jerusalém. Primeiro você ganha a sua Jerusalém, depois você ganha a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O evangelismo começa na nossa casa. A promessa de Deus não é apenas sobre receber conhecimento. Então não basta eu saber o que está escrito na Bíblia, eu saber a história do povo de Israel, a história do povo hebreu. Eu preciso de uma capacitação sobrenatural. O Senhor falou: recebereis poder. Nós não vivemos apenas do intelecto, mas de poder. Poder de Deus. A palavra poder significa força dinâmica e habilidade real para realizar a grande comissão. Deus te mandou para a guerra. Coloca uma coisa na cabeça: Deus te mandou para a guerra. Nós fomos enviados. O mundo, o planeta Terra, é um campo de batalha gigante. Isso aqui é um campo de batalha. É uma guerra. E nós estamos nessa guerra, mas a gente não tem metralhadora, a gente não tem fuzil, a gente não tem granada, a gente não tem helicóptero igual aos Estados Unidos, a gente não tem lá aquele avião que vai e manda a bomba lá 13 quilômetros, 11 quilômetros perfurando o chão. A gente não tem isso. Nós temos algo muito mais poderoso do que isso, que é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para realizar a comissão. Sem o Espírito Santo, nosso alcance é limitado. Com ele, nossa influência rompe as fronteiras geográficas e espirituais. Você precisa, sabe, ter o Espírito Santo como seu grande amigo, a sua única ferramenta poderosa diante de Deus. A sua expectativa deve estar diante do Espírito Santo. Você deve orar quando você for orar por alguém, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Você deve apresentá-los ao Espírito Santo. Senhor, visita fulano. Vai, eu oro por vocês, geralmente eu estou orando por vocês de madrugada. Eu oro assim: Senhor, vai lá, dá um sonho para ele agora, Pai. Senhor, fala com ele através de sonho. Pai, dá um sonho para ele entender o Senhor. Se apresenta para ele, se apresenta para ela. Eu estou orando e estou falando assim: Espírito Santo, vai lá o Senhor, porque eu não consigo ir. Vai o Senhor e toca o coração, eu não consigo tocar. Eu não quero confiar nas minhas palavras, mas no Espírito Santo. Os objetivos do ganhador de almas. Primeiro, desenvolver um relacionamento diário com o Espírito Santo. Esse pilar, ele é a fonte. A unção verdadeira não vem de eventos esporádicos, sabe? De orar na célula, orar na igreja. Não, é da intimidade construída todos os dias com o Espírito Santo, no seu devocional. É de muitas vezes, e eu tenho feito muito isso, queridos, na hora da oração ali,
Eu vou ali para o meu cantinho no quintal, muitas vezes, aqui dentro, e eu falo assim, Senhor, hoje eu não quero falar nada não, Senhor, eu quero ficar aqui para eu ouvir o Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Me mostra o caminho, me ensina. Mas sabe, queridos, é algo de intimidade, de confiança, de necessidade. Nós precisamos disso. O passo 2, confiar plenamente. O objetivo 2, confiar plenamente no respaldo de Deus quando você evangeliza. Essa confiança elimina o medo do homem e a insegurança na hora de falar, porque você entende que foi Deus que te mandou. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe que se você vai evangelizar e falar com alguém, você não está fazendo uma obra sua. Você está fazendo uma obra de Deus. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te treinar. Pode ser que no início você fique meio sem jeito, mas continue. O Senhor vai te treinar, Ele vai aperfeiçoar em você o ministério que Ele está te chamando. O objetivo 3, realizar a obra de Deus com o respaldo da igreja. E com a unção, a igreja é a família espiritual. O ganho só é completo quando a alma é integrada e consolidada ao corpo de Jesus. Eu vou buscar o Senhor na minha intimidade, eu vou acreditar que eu tenho o respaldo de Deus, eu tenho o carimbo de Deus falando, vai lá, meu filho, pode ir, eu estou contigo, e eu tenho o respaldo da igreja. Eu não posso ser alguém que está buscando o Senhor, acredito que sou respaldado pelo Senhor, mas estou em desobediência contra a igreja. Não existe isso, isso não é o correto. Quando idealizou sua igreja, o Senhor vislumbrou algo sólido. Deus nos chamou para levantar uma geração de líderes que permaneçam firmes como a rocha. A obra de ganhar almas não pode ser edificada sobre a areia das emoções humanas, que é fraca e instável. A verdadeira liderança suporta as tempestades, porque as suas raízes estão profundas, queridos, na obediência. Estar imerso na palavra de Deus é o único modo que nós temos de alcançar o destino inabalável que o Pai planejou para nós. É estar sólidos, mergulhados. Quando observamos as pessoas cristãs, nós encontramos 2 tipos de crentes. E isso é muito tremendo. Ao olharmos para o corpo de Cristo hoje, nós percebemos que nem todos desfrutam da mesma autoridade espiritual. A diferença não está no amor de Deus por eles, mas no nível de revelação e rendição pessoal que eles têm. O primeiro passo para transformar nossa eficácia no evangelismo é identificar honestamente em qual grupo nós estamos operando hoje. Os que não sabem quem é o Espírito Santo, não conhecem o seu poder, não experimentam e, portanto, vivem oprimidos. É o primeiro grupo. Pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o Espírito Santo. Pessoas que vão para o culto todo domingo, vão para a célula toda semana, mas são pessoas oprimidas. São pessoas vazias de poder. São pessoas que a gente percebe que o inimigo ainda tem muito espaço na vida dessas pessoas. A ignorância espiritual tem um custo altíssimo na vida do cristão. Que custo é esse? A opressão. Muitos vivem derrotados pelo pecado, pelas circunstâncias, porque tentam viver uma vida cristã apenas na força do próprio braço. Pessoas que estão na igreja, mas não conseguem vencer o pecado, não conseguem abandonar os vícios, não conseguem largar o cigarro, não conseguem largar a bebida, não conseguem largar a prostituição, são presos, são pessoas, olha que coisa triste isso, queridos, são pessoas, imagine você ser o filho do rei, mas estar preso. Estar preso é um príncipe, é uma princesa, mas está vivendo como um preso, como um mendigo, porque não conhece o Espírito Santo de Deus. São pessoas que não conseguem se firmar na fé. São pessoas que não conseguem priorizar as coisas de Deus. São pessoas que não conseguem entender o chamado, porque eles estão oprimidos. São pessoas opressas por Satanás. Pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja.
não basta saber sobre o Espírito Santo de forma intelectual. A ausência da experiência viva gera frustração e cansaço. E aí tem aqueles que o conhecem e por isso se movem na dimensão do sobrenatural. Conhecer o Espírito Santo nos transporta imediatamente da esfera natural para a esfera de milagres, para o sobrenatural. É nessa dimensão que nossas palavras ganham um peso de eternidade e os corações endurecidos são quebrantados. O evangelismo de alto impacto só acontece quando nós, como líderes, decidimos andar guiados por essa intimidade todos os dias. Você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus, queridos. Você precisa buscar um relacionamento íntimo com Deus através da oração. Nós vimos no módulo 1, falando sobre oração, que existem algumas formas de oração, não é? A gente viu no módulo 1 que existe o louvor, existe a intercessão, que existe aquela oração onde você vai declarar a grandeza de Deus, a bondade de Deus, e aquela oração onde você vai declarar o seu amor a Deus. Gaste tempo fazendo isso. Gaste tempo em oração. O verdadeiro sucesso ministerial nunca é medido por talentos humanos, oratória ou carisma natural. A presença ativa do Espírito Santo é a única garantia de que produziremos frutos permanentes. Qualquer esforço de evangelização feito sem a unção é vazio e não produz transformação real. O texto central aqui diz: ser bem-sucedido ao realizar a obra de Deus implica ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o sopro que nos move. Ele é o sopro sem o qual nós somos apenas bonequinhos de barro. Se não fosse o sopro lá, o pneuma, né? O sopro do Senhor naquele bonequinho de barro, nós estaríamos, o Adão estaria deitado até hoje lá no Jardim do Éden. Ele estaria deitado até hoje. Só ia ter cachorro, papagaio, cavalo, não ia ter ser humano, porque o bonequinho de barro ia estar deitado lá. Foi o sopro do Senhor, o Espírito do Senhor, que deu vida ao homem. Não podemos deixar de lado a unção de Deus e deixar que nossa mente se conforme somente com informações teológicas ou sociológicas, filosóficas. Não. Essas informações são úteis, mas o que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. A teologia, ela é essencial para estruturar a nossa fé, para eu entender as coisas. É importante eu estudar a teologia, mas a informação sem o fogo do Espírito Santo, ela gera só uma frieza e ela gera só religiosidade. Nossa mente precisa ser constantemente renovada, mas o nosso espírito deve estar em chamas. Você deve arder dentro de você o Espírito Santo de Deus. Arder dentro de você é você ficar inquieto ao ver alguém se perdendo, é você ficar inquieto ao ver alguém oprimido, é você sentir dentro de você algo que te move e te impulsiona para o reino. Te impulsiona. Sabe quando, não sei se vocês estão passando por isso, mas existia um momento em que eu só queria ir à igreja. Existia um momento em que eu só ia para a igreja. E eu só ia para o culto. Só que alguma coisa aconteceu dentro de mim, que eu comecei a me incomodar. Incomodar em não ser útil ao reino. Eu comecei a ficar incomodado em não ganhar vidas para Jesus, não discipular vidas para Jesus. Eu comecei a ficar incomodado em ser aquele bonequinho que vai para o culto, senta na cadeira, levanta os braços, dá um dinheiro na igreja e volta para casa. Eu comecei a ficar altamente incomodado por isso, em ser esse tipo de gente. E o que é isso?
É a chama do Espírito Santo queimando dentro de mim. É o ministério do Senhor ardendo dentro de mim e falando assim: você não nasceu só para isso, meu filho. Você não nasceu só para ir à igreja, levantar as mãos, dar dinheiro e voltar para casa. Você nasceu para algo muito maior. Ao abordar uma alma perdida, um argumento perfeito não salva. O que despedaça o jugo é a unção de Deus operando em nós. A obra de evangelização que tem se mostrado mais eficaz ao longo do tempo é o trabalho pessoa a pessoa. É o trabalho individual, um com um. Sabe, você cuidando de alguém, você indo diretamente. Por isso, às vezes, a gente fica tão querendo ir para o púlpito, às vezes, né? Eu quero pregar, eu quero... Queridos, é no um a um que o evangelho se faz. É um com um, dentro de casa, visitando a pessoa, indo até o trabalho da pessoa. É assim que o evangelho se manifesta. Grandes eventos e concentrações têm o seu lugar, mas a verdadeira colheita acontece no relacionamento individual. O trabalho um a um demonstra valor pessoal, constrói pontes de confiança e quebra barreiras defensivas. Neste ambiente íntimo, o Espírito Santo atua de maneira cirúrgica nas necessidades específicas daquela pessoa. Jesus, ele estava cercado por multidões o tempo todo, mas ele procurou uma oportunidade para ter um encontro pessoal com a mulher samaritana. O Senhor nos ensina que o verdadeiro pastoreio exige foco absoluto no indivíduo. Não no coletivo, mas no indivíduo. Ontem, esse casal que estava aqui em casa, eles falando que o que mais eles sentem falta e quando eles mais puderam viver a igreja foi quando eles estavam sendo discipulados. E eles falaram assim: a única vez na minha vida que eu vivi o discipulado foi quando nós estávamos com vocês. Porque o povo não quer discipular. Discipular dá trabalho. Dá trabalho você cuidar, você saber como tá, você ficar ali diante do Senhor. Senhor, como tá fulano? Senhor, como tá fulana? Pai, guarda fulano, visita ciclano. Queridos, se eu for parar assim para contar, só o tempo que eu gasto orando pela célula dava mais de hora. Então dá trabalho cuidar do indivíduo. Por isso as pessoas querem cuidar da massa. Porque você vai, prega e vai embora, não dá trabalho. Mesmo aclamado pelas multidões, Jesus separou tempo para uma mulher rejeitada, cruzando as barreiras culturais, sociais e religiosas. Jesus foi pregar para uma mulher que o povo dela não se dava com o povo judeu. Jesus foi pregar para uma mulher. Não era comum um homem falar com uma mulher. E Jesus foi falar com uma mulher que era uma mulher rejeitada pela religião, porque era uma mulher de vários homens. Ela era uma mulher de vários homens. O poder da evangelização flui quando nós paramos de ver apenas a multidão e passamos a enxergar a pessoa, o indivíduo. Através do contato pessoal, devemos buscar o momento oportuno para compartilhar do amor e da salvação que encontramos em Jesus. Evangelizar, queridos, não é forçar um argumento goela abaixo, mas ter a sensibilidade de identificar um coração aberto. É no convívio diário que percebemos as dores, as lutas, as brechas na vida das pessoas. Eu lendo isso aqui, eu lembrei da primeira vez que eu falei do Senhor para o Joseni, lá no Parque da Cidade, nós conversando, e eu percebi um coração aberto. E eu falei do Senhor para ele. E aquele coração aberto prontamente recebeu a semente do Senhor. Sabe, queridos, é no um a um. É aí que o reino cresce. Lembre, o reino de Deus, ele é semelhante a uma sementinha pequena, a menor de todas, que é plantada num coração, numa terra. E aí, nessa terra, se a semente do Senhor encontra solo fértil, ela germina, ela cresce e ela se torna uma árvore frondosa que alimenta e dá sombra. Quando a porta da necessidade humana se abre, é a hora de compartilharmos a cura sobrenatural que nós já experimentamos.
você vai compartilhar daquilo que você já viveu. Para ganhar uma alma, se requer a mesma destreza dos pescadores. E um pescador não se faz da noite para o dia. O sucesso depende da prática. Não pense que você vai, eu vou evangelizar hoje e caramba, já deu certo. Calma, o Senhor vai te ajudando, mas você tem que evangelizar hoje. Quando Jesus chamou Simão e André, ele os convocou para um processo de aprendizado contínuo. Ninguém nasce um mestre ganhador de almas. Essa é uma arte que exige paciência, observação, técnica aprimorada. Cada obstáculo, cada objeção, cada conversa são treinamentos práticos que afiam a nossa destreza espiritual. Pouco antes de subir ao céu, Jesus delegou sua autoridade e poder aos seus discípulos. O sucesso desta tarefa dependeria de como eles transmitiriam a mensagem. O poder lá que a gente leu em Atos 1:8 não ficou preso no passado histórico. Essa mesma autoridade está delegada sobre nós hoje. Nós temos em nossas mãos o bastão da salvação. Nós somos representantes legais de Jesus na terra. O sucesso da obra de Deus em nossa família, cidade e nossa nação depende exclusivamente da nossa coragem em transmitir o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor deve ser o nosso assunto. Em uma estratégia de ganhar, você aprenderá como aplicar a visão corretamente e alcançar um verdadeiro crescimento ministerial. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é desperdiçar o poder que nos foi confiado. Nós devemos agir hoje. Saímos dessa lição não apenas com mais intelecto, mas capacitados a viver uma vida abundante e impulsionada por propósitos e pelo Espírito Santo de Deus. Faça do Espírito Santo seu parceiro diário. Aplique a estratégia com excelência e o seu ministério alcançará frutos que permanecerão. Nós devemos buscar o Espírito Santo diariamente e através disso e a partir disso nós seremos impulsionados a falar do amor de Deus, a ministrar o amor de Deus na vida das pessoas, diariamente, todos os dias. Eu fico observando, ontem eu estava falando para Paula, amor, como você é de Deus. Eu sou, gente, eu sou fã número 1 da Paula. Rosa, não é você a fã número 1, viu? Sou eu. Eu sou muito apaixonado pela Paula, porque a Paula, a gente está conversando com as pessoas, do nada a Paula vem com eu estava lendo na Bíblia hoje, e ela encaixa ali e mete Bíblia para cima das pessoas. E como isso é tremendo, como eu aprendo com a Paula, meu Deus do céu. Como a Paula é mulher de Deus, como eu tenho que aprender com ela. O Senhor vai te capacitando, Ele vai te colocando, sabe? Para falar do amor dEle para as pessoas todos os dias. A gente vive isso na prática e isso é tão lindo, queridos. Meu Deus do céu. A lição 4, a eficácia da evangelização. O método transformador de Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito, lá em João 4. 3 pilares dessa aula. Pregar sem acepção de pessoas, compartilhar o evangelho sem fazer distinção de pessoas, superando preconceitos raciais, sociais ou culturais. 2, praticar a humildade, compreender que o serviço e a humildade são ferramentas poderosas para abrir os corações mais endurecidos. 3, seguir o modelo maior. Aprender a aplicar os parâmetros bíblicos de evangelismo, observando minuciosamente o exemplo prático de Jesus. Nós vamos ver como Jesus evangelizava. Meu Deus, Jesus evangelizava. Não eram só as pessoas que vinham até ele também ia até as pessoas. Gente, se Jesus evangelizava, eu que sou cristão, não evangelizo? Não está certo esse negócio. Olha só, Jesus não nos deixou apenas teorias teológicas. Ele demonstrou na prática como alcançar corações de forma plenamente eficaz. A obra da evangelização, que tem se mostrado mais eficaz ao longo da história, é o trabalho um com um, pessoa com pessoa. O relato do Evangelho de João
no capítulo 4, é o nosso roteiro. Jesus dedicou-se a uma única alma marginalizada e o impacto alcançou uma cidade inteira. Através daquela mulher, Jesus ganhou uma cidade. Meu Deus! Olha só, os judeus e os samaritanos, eles tinham um muro entre eles, né? A gente leu esses dias aqui na célula sobre os reis de Judá, e aí vocês perceberam que o rei de Judá, às vezes, se unia com o rei de Israel, e Deus falava assim, eu não quero que vocês sejam amigos de Israel, porque Israel me abandonou. É aqui, eram os judeus e os samaritanos. Os judeus eram o reino de Judá, que a gente leu, e os samaritanos eram o reino de Israel. Quando o Roboão fez aquela besteira de não escutar os anciãos, o reino de Israel se dividiu em dois, os judeus e os samaritanos. Israel teve o seu reino em Samaria e Judá teve o seu reino em Jerusalém. E houve uma diferença, porque com o tempo Israel foi se afastando de Deus. E houve um tempo em que o povo de Israel nem a língua deles mais falava, eles já estavam falando as línguas dos outros povos, de tão distante que eles estavam do Senhor. Havia um muro cultural muito grande entre esses dois povos. Eram povos irmãos que estavam separados pela cultura que eles foram assimilando no decorrer dos anos. E aí houve uma divisão. As rixas e ressentimentos entre os judeus e os samaritanos eram históricos. Os judeus viam os samaritanos como impuros por conta da mestiçagem que eles se misturaram com os povos babilônicos e eles foram deixando cada vez mais de buscar a Deus. Os religiosos judeus preferiam fazer um longo e exaustivo desvio em suas viagens apenas para evitar transitar pelas cidades samaritanas ou cumprimentar o povo samaritano. A religião havia criado muros intransponíveis que impediam a salvação. E aí, contrariando a cultura de sua época, o Senhor Jesus decidiu fazer o que nenhum judeu comum faria. Ele atravessou intencionalmente por dentro de Samaria, no lugar de dar a volta. E isso nos ensina que o valor de uma alma está infinitamente acima de todo prejuízo racial, histórico ou social. De ambos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O apóstolo Paulo falando sobre Jesus. E aí vem aqui em Mateus dizendo, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus não se importou com as diferenças culturais entre os judeus e os samaritanos. Ele simplesmente foi até aquela mulher com uma abordagem humilde. Jesus, cansado da viagem, ele se senta ali na beira daquele poço e ele faz um pedido simples para aquela mulher marginalizada. Ele chega para a mulher e fala, me dá de beber. Ele se apresenta, meu Deus, o rei do universo se coloca numa posição de necessidade. Sabe, o mesmo Deus que fez aquela água brotar da rocha lá em Refidim com Moisés no deserto, é o Deus que agora está ali, diante daquela mulher toda lascada, pedindo água para ela. Olha a humildade de Jesus. Olha a humildade de Jesus. Ele estabelece uma ponte através de uma necessidade comum, tratando aquela mulher com dignidade, quebrando a desconfiança dela. Ele se apresenta, isso aqui é a estratégia de evangelismo de Jesus. Ele se apresentou para aquela mulher pedindo ajuda para ela, demonstrando vulnerabilidade. A eficácia no evangelismo muitas vezes começa com a nossa própria vulnerabilidade de serviço. É servindo, é cuidando, é amando que a gente evangeliza. A gente não evangeliza quando eu vejo muitas vezes, de vez em quando na rua, nos vídeos do YouTube, o cara coloca um caixote no chão e começa a pregar na praça para o povo. Amém, que Deus abençoe a obra dele. Mas essa obra é tão pouco eficaz, O cara vai para o ônibus pregar, é tão pouco eficaz. Existe uma eficácia muito maior em você cuidar ali, pessoa a pessoa, servindo aquela pessoa, amando aquela pessoa, se entregando para aquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Segundo o parâmetro de Jesus, ele desperta a curiosidade.
A água física, Jesus atrai a atenção usando o contexto do poço. E aí, no meio do caminho, ele me dá água. E ela fala assim, mas você é judeu e está me pedindo água? Vocês são tão poderosos, os judeus, e você está me pedindo água? E aí Jesus fala assim, olha, se conheceres o dom de Deus, você pediria água e ele te daria água viva. E aí ele mudou a história ali. Ele está falando de água com a mulher, aí daqui a pouco ele fala para a mulher que se ela pedisse para ele tinha uma água que ela nunca mais teria sede. E aí ela, como assim? Tipo, bugou a cabeça dela. E aí entra a parte espiritual do negócio. Ele percebeu e encontrou a sede na alma dela. O foco passa da necessidade física para o vazio existencial. O Senhor fala assim, chama lá o seu marido. E aí ela fala assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus fala, você disse bem, né? Você já teve vários maridos e o que você tem também hoje não é seu marido. E Jesus mostrou para ela como a alma dela estava vazia. E Jesus ganhou o coração daquela mulher, mas começou mostrando necessidade, começou servindo, começou chegando perto dela, se aproximando dela. E aí, com sabedoria, ele transicionou. Com sabedoria, ele apresentou o reino. Um bom ganhador de almas gera interesse, não despeja toda a sua teologia de uma vez. Ele desperta na pessoa a sede de conhecer mais sobre Jesus com sabedoria. E aí veio o confronto com amor e verdade. Para haver salvação, a condição real precisa ser exposta. Jesus pede que ela chame o marido, profeticamente, revela seu vazio existencial. Jesus não usou a verdade para apedrejar aquela mulher. Jesus não apontou o dedo para ela e falou, tá vendo, sua sem vergonha? Sua adúltera, pecadora, miserável. Não, ele não fez isso. Jesus amou aquela mulher. Ele mostrou para aquela mulher que aquele mal que ela estava vivendo tinha cura. Ele mostrou para ela amor, ele expôs a ferida, mas não para cutucar com o dedo na ferida. Ele expôs a ferida para poder curar, para passar o remédio, que é o perdão. A eficácia da evangelização requer pregar a verdade que liberta, sempre envolvida pelo amor que restaura. Principalmente, queridos, na nossa Jerusalém e na nossa Judéia. Deixa eu explicar isso para vocês. A gente muitas vezes quer ganhar a nossa casa, nossa Jerusalém, nossa Judéia, os nossos parentes, e a gente sabe a intimidade deles, e a gente quer muitas vezes meter o dedo na ferida. Sabe, queridos, meter o dedo na ferida dói, machuca. E você não vai ganhar alguém machucando esse alguém. Nós devemos cobrir a ferida com o amor de Deus. Cobrir a ferida. Não meter o dedo na ferida. A ferida vai ser exposta com amor, com paciência e com remédio. Um remédio que é o perdão do Senhor, a graça do Senhor. O parâmetro 4 de Jesus, ele apresentou o Messias. O evangelismo de Jesus tinha um foco principal, apresentar a cruz, apresentar o Salvador, apresentar o Messias. A mulher, ela tenta desviar o confronto moral para um debate religioso. Ela pergunta, vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar, sabe? Vocês dizem que é na sua igreja que vocês falam que só vocês que são de Deus. Vocês falam que é na igreja de vocês. Não, ela veio com esse papo para Jesus. E aí Jesus não falou da igreja com ela. Jesus falou de Cristo. Eu sou eu que falo contigo. Jesus falou do Senhor, Jesus falou do Salvador. Jesus não apresentou a religião, Jesus não apresentou o judaísmo, Jesus falou do Salvador. A culminação do evangelismo acontece quando a pessoa tem a revelação de quem é Jesus. Nosso alvo supremo nunca é apresentar uma religião, é sempre apresentar a cruz de Cristo, é sempre apresentar o Salvador da nossa alma. Jesus recusa a contenda, a briga religiosa, ele redireciona para a adoração em espírito e em verdade.
não é o judaísmo, não é a sobrenatural, é a adoração em espírito e em verdade. O Senhor, ele não fica preso à religião. Meu Deus, que sabedoria! Como Deus é tremendo, como o Senhor é tremendo. Que lição maravilhosa. A reação imediata daquela mulher ao conhecer o Messias, ela abandona o cântaro, né? A palavra relata que a mulher deixou o seu cântaro, voltou à cidade e começou a testemunhar a todos. Queridos, não existe ninguém que de verdade recebeu a revelação do Messias e guardou só para você mesmo, só para si mesmo. Não existe. É assim, o corpo humano, a mente humana não é capaz de suportar a revelação do Messias. E aí nós precisamos transbordar isso para as pessoas que estão próximas a nós. Porque o Messias é muito grande, é uma água que jorra para a vida eterna. Não é uma informação intelectual. A revelação de Jesus é uma água que jorra dentro de nós e ela jorra para saciar a sede das nações. É um fruto, é uma árvore que cresce dentro de nós e cresce para alimentar as nações. Ela não conseguiu ficar ali ouvindo Jesus, porque ela entendeu a revelação do Messias. Ela foi. Instantaneamente, ela foi. O cântaro representava a rotina de esforço daquela mulher, suas carências terrenas. Ela precisava ir ali todos os dias pegar água, o fardo diário, o fardo pesado, a necessidade diária dela. Quando a água viva preenche o interior dela, a urgência pelas coisas passageiras dá lugar à urgência por compartilhar a salvação. Um encontro genuíno muda instantaneamente, queridos. Instantaneamente nossas prioridades. Eu lembro, quando eu fui para o encontro, eu vivi algo tão tremendo, que quando eu fui para o encontro, eu voltei, eu não queria saber de nada, eu só queria orar, querido, eu só queria orar, orar, orar. Eu lembro que quando eu voltei do encontro, a Paula e eu viemos ter relação sexual uns 3 meses depois, quando eu voltei do encontro. Porque, queridos, eu só queria orar, eu não queria fazer nada da minha vida. Eu só queria orar. Eu lembro que eu trabalhava no quartel e eu não tinha carro na época. E aí nós víamos de ônibus, ou o ônibus do quartel, ou o ônibus que eu pegava mesmo. E eu morava na parada 6 do Pedregal, não sei se vocês conhecem aqui, mas eu descia lá na DF-290, só para eu poder ir orando esse percurso. Eu descia lá na Baixa da Égua, deve dar uns 2 quilômetros, 3, sei lá, mas eu descia longe, só para eu poder ir orando. Porque eu queria experimentar mais daquilo do Senhor na minha vida, queridos. Isso são sinais de conversão. Se você não experimentou isso ainda, você precisa buscar no Senhor um novo nascimento. São sinais de conversão. A eficácia é comprovada nos frutos. Uma semente plantada naquele poço gerou uma mulher transformada, que gerou uma cidade inteira alcançada. Depois, quando Jesus passa em Samaria de novo, olha o que diz aqui, está aqui o texto, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Jesus conversou com aquela mulher, foi resolver o que ele estava para resolver. Num tempo depois, ele passou lá em Samaria, pregou para aquele povo e o povo acreditou nele. Por quê? Porque a mulher já tinha preparado o caminho para ele antes. A eficácia da evangelização não é medida apenas pela alma ganha, mas pela corrente de salvação que se inicia. A nova convertida tornou-se no mesmo dia a evangelista de Samaria. Meu Deus! Instantaneamente aquela mulher virou uma missionária e saiu pregando, falando de Jesus para as pessoas. O evangelista eficaz, ele sabe fazer a pessoa se sentir importante. Todo ser humano precisa sentir que é visto e valorizado. Sabe? Escute com verdadeira empatia as dores do outro. Escute com amor, com o ouvido aberto, atento.
Não pregue tudo o que você sabe de uma vez. Alimente a pessoa de acordo com a fome e a compreensão espiritual dela. Fala sobre o que ela precisa naquele dia. Sirva ela com o evangelho daquele dia. Não confronte, não brigue, não queira estar certo, não queira mostrar que você sabe mais. Ame, ame, ame a pessoa. É igual cuidar de uma criancinha. Eu vejo muito o Caleb, sempre que eu estou perto do Caleb, eu amo o Caleb. Eu converso na linguagem dele. Ele fala e eu explico na linguagem dele, de acordo com a pergunta dele. Sabe, é isso. Trate no evangelismo como uma criancinha. Ensine na linguagem da criança. Agache para conversar. Você vê, o Caleb vem aqui, eu me agacho para conversar na altura dele. Ou então eu pego ele no colo para ele ficar na minha altura. Isso é servir, queridos. Sabe, se for necessário, abaixe. Se diminua para conversar no nível que a pessoa vai entender a sua conversa. Nunca perca tempo discutindo religiões, políticas, doutrinas divisivas. O foco absoluto é levar ao arrependimento e a Cristo. O perfil do verdadeiro ganhador, ele é intencional. Jesus estava cercado por grandes multidões, mas ele intencionalmente procurou uma oportunidade para se encontrar com aquela mulher. O trabalho 1 a 1, ele exige uma estratégia e visão de oportunidade. Seja intencional no que você fala, seja intencional no que você faz. Tenha compaixão. Através do contato pessoal, nós devemos buscar incansavelmente o momento oportuno para compartilhar a salvação. Você tem que estar ligado o tempo todo. Abriu uma brechinha, entra Jesus. Abriu uma brechinha, implanta a sementinha ali. É o amor genuíno pela alma que sustenta a estratégia. Sabe, é amar aquela vida, querer que ela seja salva. O método individual, o motor é o amor. O método é individual e o motor é o amor. Estruturando nossa estratégia, indo para o final, primeiro, contato. Você está disposto a cruzar fronteiras sociais no trabalho, no bairro, na família, para alcançar os rejeitados? Nós devemos nos abrir para isso. E aí, só um adendo aqui. Se eu sou um cara que eu tinha problema com bebida, presta atenção nisso, eu tinha problema com bebida. Eu não posso ir para o boteco evangelizar meus amigos, porque eles que vão me evangelizar para a religião deles. Está entendendo? Eu tenho que acolher os rejeitados, mas com sabedoria. Eu tenho que acolher os rejeitados sabendo quem eu sou. Se eu sou um cara fraco, para um exemplo, se eu sou um cara mulherengo, eu não vou evangelizar uma mulher. Na verdade, assim, nem é correto o homem estar evangelizando mulher. Mas eu não vou ficar ali de trololó com a mulher. Se alguma mulher, esses dias mesmo, uma moça mandando mensagem para mim, querendo que eu fosse o guia, o líder dela. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Eu vou te mandar aqui o contato da Paula, minha esposa, vou mandar seu contato para ela. A Paula mandou mensagem, nunca mais nem respondeu. Então eu tenho que entender a minha fraqueza, as minhas debilidades e os meus limites. Eu falo muito com a Paula assim, amor, eu sou ser humano, eu não confio em mim. Não confio em você também não. Você é ser humano. Você vai atrás dos rejeitados. Eu conheço algumas pessoas que foram buscar o rejeitado e nunca voltaram, ficaram lá com eles. Então a gente tem que ter sabedoria. Despertamento 2. Você possui estratégias claras para despertar a curiosidade espiritual das pessoas? 3. Verdade. Você sabe confrontar a realidade do pecado com a profunda graça, sem usar a palavra para ferir? E 4, testemunho. Você busca a unção do Espírito Santo diariamente para tornar sua abordagem evangelística irresistível através do Espírito Santo? A verdadeira eficácia na evangelização exige quebrar muros, atuar com profunda humildade, focar no indivíduo. A salvação é gratuita, mas somos chamados a pagar o preço
de investir tempo, paciência e amor em cada vida. Que o Espírito Santo lhe dê olhos para ver os campos que já estão brancos para a semeadura, para a ceifa. Seja você a resposta de Deus para a sua Jerusalém, para a sua Judéia, para a sua Samaria e até os confins da terra, né? Seja você a resposta de Deus para a sua cidade. Levante-se e compartilhe a água viva. Seja você o Jesus ensinando a samaritana e seja você a samaritana ensinando os samaritanos acerca de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje. Que coisa gloriosa, meu Deus. Poder aprender com Jesus. Poder aprender no passo a passo do Senhor. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor nos escolheu, Pai. Senhor, quantos agora, meu Deus, 7 horas da manhã, já estão no boteco bebendo? Quantos agora, meu Deus, estão saindo do motel com as amantes deles, inventando desculpa para as esposas? Quantos agora, Senhor, estão tendo que tomar remédio, Pai, para depressão nesse exato momento? Quantos, Pai, estão vendo o sol nascer e nem conseguiram dormir? Nem conseguiram dormir de ansiedade, Pai, de agonia. E nós estamos aqui, Pai, aprendendo do Senhor, o Teu Espírito ministrando ao nosso coração. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos o Senhor, glorificamos o Teu nome. Pai, nós te pedimos, coloca pessoas na nossa frente, Pai, para a gente aprender a evangelizar. Pai, leva essa aula de hoje para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Nos dê essa sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando que a aula 9 e 10 do módulo 2 está no grupo, o link lá. Você clicar, vai te direcionar se você pedir uma autorização. Essa autorização chega no meu e-mail. E aí, assim que eu vejo, eu já autorizo lá vocês a assistirem. Tem os podcasts também. Vai assistindo, ouvindo esses podcasts. Eu ouvi todos eles. Tudo que eu estou fazendo, queridos, eu leio antes, eu leio esses textos dos slides antes, pego o livro, comparo o livro com os slides, crio o podcast aqui, eu ouço 25 minutos de podcast, eu paro para ouvir, para ver se está tudo certo. Se não estiver legal, eu faço outro, eu faço outro, e eu faço outro. Esses slides dessa aula mesmo, eu fiz umas 6 vezes esses slides. Até eles ficarem de acordo com o que está no livro. Eu estou gastando muito tempo nesse negócio. E está ficando tão gostoso. Eu acho que eu estou gostando mais disso aqui, está sendo mais útil para mim do que para vocês. Eu estou aprendendo muito com isso aqui, muito mesmo. Então tem lá os negócios, está tudo no grupo, vai clicando, vai participando, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde o dia de vocês, tenha um dia de vitória,